Capítulo 8. Amada. Você tem medo de voar? A voz da buscadora estava cheia de descrença, beirando a gozação. Você viajou pelo espaço profundo 8 vezes e está com medo de pegar um avião até Tucson, no Arizona? Em primeiro lugar, não estou com medo. Segundo, quando viajei pelo espaço profundo, eu não tinha exatamente consciência de onde estava e muito menos de estar estocada numa câmara de hibernação. E terceiro, esta hospedeira fica enjoada em aviões. A buscadora revirou os olhos contrariada. Então tome um remédio. O que você faria se o curandeiro Fords não tivesse se transferido para o St. Mary? Iria de carro para Chicago? Não, mas como a opção de dirigir agora é razoável, eu prefiro. Será bom ver um pouco mais desse mundo. O deserto pode ser impressionante. O deserto é muito maçante. E eu não estou com pressa. Tenho muitas coisas em que pensar e gostaria de ficar algum tempo sozinha. Olhei propositalmente para ela ao enfatizar a última palavra. De qualquer modo, não entendo o porquê desta visita ao curandeiro. Há muitos curandeiros competentes aqui. Eu me sinto à vontade com o curandeiro Fords. Ele tem experiência com isso, e não tenho certeza se detenho toda a informação de que preciso. Lancei-lhe um olhar sugestivo. Você não tem tempo para não se apressar, peregrina. Reconheço os sinais. Perdoe-me se não considero sua informação imparcial. Conheço bastante o comportamento humano para reconhecer sinais de manipulação. Ela me olhou furiosa. Eu estava arrumando as poucas coisas que tinha planejado levar comigo no carro alugado. Havia roupas suficientes para usar uma semana sem precisar lavar e os artigos básicos de higiene. Embora não estivesse levando muita coisa, estava deixando menos ainda para trás. Eu havia acumulado muitos poucos objetos pessoais no caminho. Depois de todos esses meses, em meu pequeno apartamento, as paredes ainda estavam nuas, as prateleiras vazias. Talvez eu nunca tivesse pretendido me instalar aqui. A buscadora estava plantada na calçada ao lado da mala aberta do carro, me assaltando com perguntas maliciosas sobre que eu ficava ao alcance de sua sempre que eu ficava ao alcance de sua voz. Pelo menos eu estava segura da crença de que ela era impaciente demais para me seguir pela estrada. Ela pegaria um avião para Tucson, assim como estava esperando me encabular a ponto de fazê-lo. Eu era uma tremenda crença. Eu a imaginei junto a mim toda vez que eu parasse para comer, rondando do lado de fora dos banheiros nos postos de gasolina, as inesgotáveis inquisições toda vez que o carro parasse num sinal. Estremeci ao pensamento. Se um novo corpo significasse me ver livre da buscadora, bem, eis uma forte motivação. Eu tinha outra escolha também. Podia abandonar este mundo de uma vez, como um fracasso, e seguir adiante para o 10º planeta. Podia me esforçar para esquecer toda essa experiência. A Terra seria apenas um pontinho em meu registro, a não ser por isso impecável. Mas para onde eu iria? Um planeta já experimentado? O Mundo Cantor fora um dos meus favoritos, mas abrir mão da visão pela cegueira? O Planeta das Flores era adorável, mas a forma de vida baseada em clorofila tinha um espectro tão pequeno de emoções. Parecia insuportavelmente lento depois do ritmo desse lugar humano. Um novo planeta? Havia uma aquisição recente, aqui na Terra. Eles estavam chamando os novos hospedeiros de golfinhos, por falta de comparação melhor, embora se parecessem mais com libélulas do que com mamíferos marinhos. Uma espécie altamente desenvolvida e certamente volúvel. Mas depois de minha longa estada com as algas visionárias, o pensamento de outro planeta aquático me era repugnante. Não, ainda havia mais uma coisa nesse planeta que eu não tinha experimentado.
Nenhum outro lugar no universo conhecido me chamava com tanta força quanto esse pequeno pátio gramado e sombreado nesta rua calma. Ou possuía o apelo do céu vazio do deserto, que só havia visto nas memórias de Melanie. Melanie não compartilhou sua opinião sobre as minhas opções. Ela tem estado muito quieta desde a minha decisão de encontrar Fords Águas Profundas, meu primeiro curandeiro. Eu não tinha certeza de que esse distanciamento significava. Ela estaria tentando parecer menos perigosa, ser menos um peso morto? Estaria se preparando para a invasão da buscadora? Para a morte? Ou para lutar comigo? Para tentar assumir? Qualquer que fosse seu plano, ela se mantinha distante. Era apenas uma presença indistinta e atenta no fundo de minha mente. Fiz minha última viagem para dentro da casa, à procura de algo esquecido. O apartamento parecia vazio. Só havia a mobília básica que tinha sido deixada pelo último inquilino. Os mesmos pratos ainda estavam no armário, os travesseiros na cama, o abajur na mesa. Se eu não voltasse, haveria pouca coisa para o próximo inquilino jogar fora. O telefone tocou quando eu estava passando pela porta e voltei para atender, mas era tarde demais. Eu já havia posto a secretária eletrônica para responder ao primeiro toque. Eu sabia o que iria ouvir quem telefonasse. Minha vaga explicação de que eu estaria fora pelo restante do semestre e que minhas aulas seriam canceladas até que fosse possível encontrar um substituto. Nenhuma justificativa era dada. Olhei para o relógio sobre a televisão. Mal passava das 8 da manhã. Certamente era Kurt ao telefone, tendo acabado de receber o e-mail apenas um pouco mais detalhado que eu lhe havia enviado na noite anterior. Eu me senti culpada por não completar meu compromisso com ele, quase como se já estivesse pulando esse mundo. Talvez esse plano, esse passo, esse abandono fosse o prelúdio de minha decisão seguinte, a minha maior vergonha. O pensamento foi desconfortável. Deixou-me de má vontade para ouvir, não importa o que a mensagem dissesse, embora eu não estivesse com nenhuma pressa de partir. Olhei mais uma vez para o apartamento vazio. Não havia nenhuma sensação de estar deixando alguma coisa para trás, nenhum apego por aquelas peças. Eu tive o estranho sentimento de que este mundo, não apenas Melanie, mas toda a esfera do planeta, não me queria, não importava quanto eu o quisesse. Eu não conseguia me ver pondo raízes nele. Sorri com ironia ao pensamento de raízes. Esse sentimento não passava de uma bobagem supersticiosa. Eu nunca tivera um hospedeiro que fosse capaz de superstição. Era uma sensação interessante. Como saber que você está sendo observado sem ser capaz de localizar o observador? Arrepio na nuca. Finalmente, fechei a porta atrás de mim, mas nem toquei nas fechaduras obsoletas. Ninguém perturbaria o lugar até eu voltar ou ele ser repassado a outra pessoa. Sem olhar para a buscadora, entrei no carro. Eu não tinha muita experiência dirigindo, e tampouco Melanie, de modo que fiquei um pouco nervosa, mas eu tinha certeza de que logo me habituaria. Estarei esperando por você em Tucson, disse a buscadora, inclinando-se à janela do lado do carona quando liguei o motor. Disso, não tenho dúvida, eu resmunguei. Achei os controles no painel da porta. Tentando esconder um sorriso, apertei o botão para levantar o vidro e a vi pular para trás. Talvez, disse ela, levantando a voz até quase um grito, que eu pudesse ouvir por cima do barulho do motor e pela janela fechada. Talvez eu tente do seu jeito. Talvez eu a encontre na estrada. Ela sorriu e deu de ombros. Ela só estava dizendo isso para me chatear. Tentei não deixar que ela visse que tinha conseguido. Concentrei meus olhos no caminho à frente e me afastei com cuidado do meio-fio. Foi bastante fácil encontrar a autoestrada e depois seguir as placas para fora de San Diego. Logo, não havia mais placas a seguir, nenhum desvio errado a pegar. Em 8 horas estaria em Tucson. Não era tempo suficiente. Talvez pernoitasse em alguma cidadezinha no caminho. Se eu pudesse ter certeza de que a buscadora estaria à frente, esperando impacientemente, ao invés de seguindo atrás,
Uma parada seria uma agradável prorrogação. Eu me descobri olhando a toda hora pelo espelho retrovisor, à procura de algum sinal de perseguição. Estava indo mais devagar que todos, sem vontade de chegar ao fim de minha jornada, e os outros carros me ultrapassavam sem pausa. Não havia rostos que eu reconhecesse enquanto eles passavam, seguindo adiante. Eu não devia ter deixado o sarcasmo da buscadora me aborrecer. É claro que ela não tinha temperamento para ir a parte alguma devagar. Ainda assim, eu continuava a procurá-la. Eu já estivera no oeste, perto do mar, no norte e no sul, de alto a baixo da bela Califórnia, mas nunca tinha estado no leste, a qualquer distância que fosse. A civilização ficou para trás rapidamente, e logo eu estava cercada pelas colinas e rochas monótonas que eram as precursoras da amplidão vazia do deserto. Era muito reconfortante estar longe da civilização, e isso me preocupou. Eu não deveria achar a solidão tão acolhedora. Almas eram sociáveis. Nós vivíamos, trabalhávamos e crescíamos juntas em harmonia. Éramos todas iguais, pacíficas, afáveis, honestas. Por que me sentiria melhor longe de minha espécie? Era a Melanie quem estava fazendo eu me sentir assim. Eu a procurei, mas a encontrei distante, sonhando no fundo de minha mente. Era o melhor que tinha me sentido desde que ela havia começado a falar novamente. Os quilômetros passavam rápido, os rochedos escuros e toscos, e as campinas cobertas de moitas passavam voando em uma monótona uniformidade. Compreendi que estava indo mais rápido do que pretendia. Aqui não havia nada para manter minha mente ocupada, então achei difícil me demorar. Distraída, me perguntei por que o deserto era tão mais colorido nas memórias de Melanie, tão mais atraente. Deixei minha mente costear a dela, tentando ver o que havia de especial sobre aquele lugar ermo. Mas ela não estava vendo a terra espalhada e morta à nossa volta. Ela estava sonhando com um outro deserto, com canyons e vermelho, um lugar mágico. Ela não tentou me manter fora. Na verdade, parecia quase inconsciente de minha presença. Perguntei outra vez o que significava o seu distanciamento. Não percebi nenhum pensamento de ataque. Dava mais a impressão de uma preparação para o fim. Ela estava vivendo num lugar mais feliz em sua memória, como se estivesse dizendo adeus. Era um lugar que ela nunca tinha me permitido ver. Havia uma cabine, um abrigo engenhoso, ajeitado num recanto no arenito vermelho, perigosamente próximo da linha inundada pelas enchentes súbitas. Lugar improvável, longe de qualquer trilha ou caminho, construído no que parecia ser um local absurdo. Um lugar acidentado, sem nenhuma das conveniências da tecnologia moderna. Ela se lembra de ter rido da pia que era preciso bombear para puxar a água do chão. É melhor termos canos, diz Jared, o vinco entre os olhos se aprofundando enquanto as sobrancelhas se juntam. Ele parece preocupar-se com minha risada. Está com medo de que eu não tenha gostado. Não há nada que se possa ver, nem um só indício de que estamos aqui. Eu adorei, digo rapidamente. É como um filme antigo, perfeito. Um sorriso que de fato nunca deixa o rosto dele. Ele sorri, mesmo quando está dormindo. Se abre. Eles não contam as piores partes dos filmes. Venha cá, vou lhe mostrar onde fica a privada. Ouço a risada de Jamie ecoar através do cânion estreito, enquanto ele corre à nossa frente. Os cabelos negros pulam, os cabelos negros pulam com seu corpo. Ele pula o tempo todo agora. Esse garoto magro com a pele queimada de sol. Eu não tinha compreendido quanto peso aqueles ombros estreitos estavam carregando. Com Jared, definitivamente ele está alegre. A expressão de ansiedade dissipara-se, substituída por largos sorrisos. Éramos ambos mais resistentes do que eu havia pensado. Quem construiu esse lugar? Meu pai e meus irmãos mais velhos. Eu ajudei, ou melhor, atrapalhei um pouco. Meu pai gostava de se afastar de tudo. Eu não ligava muito para convenções.
Ele nunca se preocupou em descobrir a quem pertencia a terra. Nunca pediu permissão de uso ou qualquer outra dessas chatices. Jared ri, jogando a cabeça para trás. O sol dança nas pontas louras dos seus cabelos. Oficialmente, esse lugar não existe. Conveniente, não é? Sem parecer pensar naquilo, ele pega minha mão. Minha pele arde onde encontra a dele. A sensação é melhor do que boa, mas desata uma dor estranha em meu peito. Ele está sempre me tocando desse jeito, sempre parecendo assegurar-se de que eu estou aqui. Será que compreende o que a simples pressão de sua palma na minha faz comigo? O pulso dele também dispara em suas veias? Ou será que está apenas contente de não estar mais sozinho? Ele balança nossos braços ao andarmos sob o pequeno grupo de choupos do Canadá. Seu verde tão intenso contra o vermelho que burla meus olhos, confundindo meu foco. Ele está feliz aqui, mais feliz do que em outros lugares. Eu me sinto feliz também. O sentimento ainda não é familiar. Ele não me beijou desde aquela primeira noite, quando gritei ao achar a cicatriz no pescoço dele. Será que não vai me beijar de novo? Devo beijá-lo? E se ele não gostar? Ele olha para mim e sorri, as linhas em torno de seus olhos desenhando pequenas teias. Eu me pergunto se ele é tão bonito quanto eu acho que é, ou se assim me parece, só porque é a única pessoa que restou no mundo além de Jamie e de mim. Não, não acho que seja isso. Ele é mesmo bonito. No que está pensando, Mel? Pergunta ele. Você parece estar concentrada em algo muito importante. Ele ri. Dou de ombros e sinto um frio na barriga. É bonito aqui. Ele olha à nossa volta. Sim, mas não é sempre bonita a casa da gente? Casa. Repito a palavra baixinho. Casa. Sua casa também, se quiser. Eu quero. Parece que cada quilômetro que andei nesses últimos 3 anos conduzia a esse lugar. Não quero ir embora jamais, mas sei que vou ter que fazê-lo. Comida não dá em árvores, não no deserto, pelo menos. Ele aperta minha mão e meu coração soca nas costelas. É quase uma dor esse prazer. Houve uma sensação perturbadora enquanto Melanie saltava adiante, seus pensamentos dançando pelo dia quente, até horas depois de o sol ter caído por trás dos paredões vermelhos do cânion. Fui com ela, quase hipnotizada pela estrada infinita que se estendia à frente. As moitas esqueléticas passando com uma uniformidade de embotar a mente. Dou uma pequena espiada no pequeno quartinho. O colchão de casal está apenas a poucos centímetros das paredes ásperas de pedra de ambos os lados. Tenho uma sensação profunda e repleta de alegria ao ver Jamie dormindo numa cama de verdade. A cabeça sob um travesseiro macio. Seus braços e pernas magricelos espalhados, deixando onde devo dormir pouco lugar para mim. Ele é tão maior na realidade do que como o vejo em minha cabeça. Quase 10 anos. Logo, não vai ser mais criança, mas ele sempre vai ser uma criança para mim. A respiração de Jamie é regular, dormindo profundamente, não há medo em seus sonhos, por enquanto, pelo menos. Fecho a porta devagar e volto para o pequeno sofá onde Jared está esperando. Obrigada, sussurro, embora saiba que gritar não acordaria Jamie agora. Que vergonha! Esse sofá é pequeno demais para você. Talvez devesse ficar na cama com Jamie. Jared ri maliciosamente. Mel, você é apenas poucos centímetros menor do que eu. Durma confortavelmente pelo menos uma vez. Da próxima vez que sair, roubo uma cama de campanha ou qualquer coisa parecida para mim. Não gosto disso, por um monte de razões. Ele vai sair logo? Vai nos levar com ele quando for? Está vendo a seção de quarto como uma coisa permanente? Ele deixa cair o braço sobre meus ombros e me aperta contra seu corpo. Eu me ajeito rapidinho, embora o calor de tocá-lo faça meu coração doer de novo. Por que o olhar de reprovação? Pergunta ele. Quando é que você...
Quando nós vamos ter que sair novamente? Ele dá de ombros. Nós arranjamos coisa o suficiente no caminho para ficarmos quietos por alguns meses. Posso dar umas saídas rápidas se você quiser ficar no mesmo lugar só por um tempo. Tenho certeza de que está cansada de fugir. Sim, eu estou, concordo. E respiro fundo para tomar coragem. Mas se você for, eu vou. Ele me abraça com mais força. Vou admitir, é assim que eu prefiro. O pensamento de ficar esperando separado de você. Ele ri baixinho. Não parece loucura dizer que eu preferiria morrer? Melodramático demais? Não, eu sei o que quer dizer. Ele deve sentir-se do mesmo jeito que eu. Diria essas coisas se pensasse em mim apenas como um outro ser humano e não como mulher. Compreendendo que é a primeira vez que ficamos realmente sós desde a noite em que nos conhecemos, a primeira vez que há uma porta fechada entre um Jamie adormecido e nós dois. Tantas noites passamos acordados, falando aos sussurros, contando todas as nossas histórias, as alegres e as de horror, sempre com a cabeça de Jane aninhada em meu colo. Ela fez a minha respiração acelerar, aquela simples porta fechada. Não acho que seja preciso você arranjar uma cama de campanha. Ainda não. Sinto os olhos dele em mim, perguntando, mas não consigo olhar para eles. Fico sem graça. Então, tarde demais, não tenho palavras. A gente fica até a comida acabar, não se preocupe. Já dormi em coisas piores do que esse sofá. Não foi isso que eu quis dizer. Falo, ainda olhando para baixo. Você fica com a cama, Mel. Disso eu não abro mão. Tampouco foi isso que eu quis dizer. A frase mal chega a um sussurro. O sofá é mais que suficiente para Jamie. Vai demorar um tempão até ele ficar maior. Eu podia dividir a cama com você. Há uma pausa. Quero erguer os olhos, ler a expressão no rosto dele, mas estou atormentada demais. E se ele não gostar? Como eu vou suportar? Ele vai pedir que eu vá embora? Seus dedos quentes e calejados puxam meu queixo para cima. Meu coração se agita quando nossos olhos se encontram. Mel, eu... O rosto dele, pelo menos uma vez, não sorri. Tento desviar o rosto, mas ele segura meu queixo de modo que meu olhar não possa escapar do dele. Será que não sente o fogo entre o corpo dele e o meu? Isso tudo sou eu? Como tudo isso pode ser eu? Parece que é um sol achatado e preso entre nós, espremido como uma flor entre as páginas de um livro grosso, queimando o papel. Será que ele sente alguma coisa diferente? Algo ruim? Após um momento, a cabeça dele se vira. Ele está olhando para o outro lado agora, mas ainda mantendo a pegada no meu queixo. Sua voz é tranquila. Você não me deve isso, Melanie. Você não me deve absolutamente nada. Sinto dificuldade de falar. Não estou dizendo. Eu não quis dizer que me sentia obrigada. E você também não deveria. Esqueça o que eu disse. É pouco provável, Mel. Ele suspira e eu quero sumir, não existir. Perder minha mente para os invasores, se for o que é preciso para apagar esse erro imenso. O futuro em troca de eliminar os últimos 2 minutos, qualquer coisa. Jared respira fundo. Ele estreita os olhos fitando o chão, os olhos e o queixo cerrados. Mel, isso não precisa ser assim. Só porque estamos juntos, só porque somos o último homem e a última mulher sobre a Terra. Ele se esforça para encontrar as palavras, algo que nunca ouvi fazer antes, acho. Isso não significa que você deva fazer alguma coisa que não queira. Não sou o tipo de homem que espera. Você não tem de... Ele parece tão perturbado, ainda de cara feia olhando para o outro lado, que me vejo falando, embora antes de começar eu já saiba que é um erro. Não foi isso que eu quis dizer, resmungo. Não é de precisar ser que eu estava falando, e não acho que você seja esse tipo de homem. Não, é claro que não, é só que... É só que eu o amo.
Cerro bem os dentes antes que possa me humilhar ainda mais. Eu deveria era arrancar a língua a dentadas antes que ela arruinasse mais alguma coisa. Só que, pergunta ele. Tento balançar a cabeça, mas ele ainda está segurando meu queixo entre seus dedos. Mel? Dou um puxão para me soltar e balanço a cabeça furiosamente. Ele se inclina, aproximando-se de mim, e de súbito seu rosto está diferente. Há um novo conflito que não reconheço na expressão dele, e mesmo sem entendê-lo completamente, ele apaga o sentimento de rejeição que está fazendo meus olhos arderem. Você vai falar comigo? Dizer o que está pensando? Por favor, murmura ele. Posso sentir seu hálito em minha face, e passam-se uns segundos antes que eu possa calcular o que seja. Seus olhos me fazem esquecer que estou atormentada, que desejei não falar nunca mais. Se eu tivesse que escolher alguém, qualquer um, para ficar perdida num planeta deserto, seria você, sussurro. O sol entre nós ardeu mais quente. Sempre quero estar com você, e não só para conversar. Quando você me toca, ouso deixar meus dedos roçarem lentamente a pele macia de seu braço e sinto chamas fluírem de suas pontas agora. Os braços dele se apertam à minha volta. Será que ele sente o fogo? Não quero que você pare. Quero ser mais exata, mas não consigo encontrar as palavras. Tudo bem, já fiz bobagem o suficiente, admitindo o que admiti. Se você não se sente do mesmo modo, eu compreendo. Vai ver, não é o mesmo para você. Tudo bem. Mentiras. Oh, Mel, suspira ele em meu ouvido, puxando meu rosto para encontrar-se com o dele. Mais chamas nos lábios dele, mais ardentes do que as outras, calcinantes. Não sei o que estou fazendo, mas ele não parece se importar. As mãos dele estão em meus cabelos e meu coração está prestes a entrar em combustão. Não posso respirar, não quero respirar. Mas os lábios dele vão para minhas orelhas. Ele segura meu rosto quando tento encontrá-lo outra vez. Foi um milagre, mais que um milagre, quando encontrei você, Melanie. Agorinha mesmo, se me dessem a escolha entre ter o mundo de volta e você, não seria capaz de abrir mão de você, de salvar 5 bilhões de vidas. Isso é errado. Muito errado, mas muito verdadeiro. Jared, sussurro, tentando alcançar seus lábios de novo. Ele se afasta, parecendo ter algo a dizer. O que mais pode haver? Mas, como pode haver um mas? O que poderá vir depois de todo esse fogo que comece com mas? Mas você só tem 17 anos, Melanie. Eu tenho 36. E o que isso tem a ver? Ele não responde. Suas mãos acariciam meus braços lentamente, pintando-os com fogo. Você deve estar brincando. Inclino-me para trás para procurar o rosto dele. Você vai se preocupar com convenções quando já estamos para lá do fim do mundo? Ele engole em seco antes de falar. A maioria das convenções existe por alguma razão, Mel. Eu me sentiria uma pessoa má, como se estivesse tirando proveito. Você é muito jovem. Ninguém mais é jovem hoje em dia. Qualquer um que tenha sobrevivido até aqui é um ancião. Um sorriso brota num canto da boca de Jared. Pode ser que tenha razão, mas é algo que a gente não precisa apressar. O que há para esperar? Interpelo. Ele hesita um longo momento pensando. Bem, em primeiro lugar, há algumas questões práticas a considerar. Eu me pergunto se ele não está apenas procurando uma distração, tentando uma escapatória. É essa a impressão que dá. Ergo uma sobrancelha. Não posso acreditar no rumo que a conversa tomou. Se ele realmente me quer, não faz sentido. Veja, explica hesitante, sob o intenso bronzeado dourado de sua pele, tem-se a impressão de que ele pode estar corando. Quando eu estava montando esse lugar, não estava exatamente planejando ter hóspedes. Quer dizer, o resto sai de uma vez só. Controle de natalidade certamente era a última coisa que eu estava pensando.
Sinto minha testa enrugar-se. Hum. O sorriso desapareceu de seu rosto, e por um breve segundo há um lampejo de raiva que eu jamais tinha visto antes. Isto faz com que ele pareça perigoso de um jeito que eu não havia imaginado possível. Este não é o tipo de mundo ao qual eu gostaria de trazer uma criança. As palavras calam fundo e me encolho ao pensamento de um pequenino e inocente bebê abrindo os olhos para este lugar. É muito ruim observar os olhos de Jamie, saber o que esta vida vai lhe oferecer, mesmo na melhor das circunstâncias possíveis. De repente, Jared é Jared outra vez. A pele em volta de seus olhos se enruga. Além disso, a gente tem um monte de tempo para isso, para pensar nisso. Esquivando-se outra vez, suspeito. Você percebe o pouquíssimo tempo que nós ficamos juntos até aqui? Só se passaram 4 semanas desde que a gente se encontrou. Isso me espanta. Não pode ser. 29 dias, eu estou contando. Eu penso, não é possível que só 29 dias tenham se passado desde que Jared mudou nossas vidas. Parece que Jamie e eu estivemos com Jared o mesmo período que estivemos sós. 2 ou 3 anos, talvez. Nós temos tempo, diz Jared outra vez. Um pânico abrupto, como uma premonição, um sinal de advertência impede que eu fale por um longo momento. Ele observa a mudança súbita em meu rosto, com os olhos preocupados. Isso você não sabe. A desesperança, que se suaviza quando ele me encontrou, açoita como uma chibatada. Você não pode saber quanto tempo teremos. Não sabe se devemos contar em meses, dias ou horas. Ele dá uma cálida gargalhada, tocando seus lábios no lugar tenso onde minhas sobrancelhas querem se juntar. Não se preocupe, Mel. Milagres não funcionam desse jeito. Eu nunca vou perdê-la. Jamais vou deixar você ir embora, afastar-se de mim. Ela me trouxe de volta para o presente, para a fina faixa da autoestrada serpenteando através do deserto do Arizona, assando sobre o bravio sol do meio-dia. Sem que eu tivesse escolhido voltar, fitei o lugar vazio à frente e senti o lugar vazio dentro de mim. O pensamento dela lamentou debilmente em minha cabeça. Você nunca sabe quanto tempo vai ter. As lágrimas que eu estava chorando nos pertenciam a ambas. Capítulo 9. Descoberta. Passei rápido pelo entroncamento I-10, enquanto o sol se punha atrás de mim. Eu não vi muito mais que as linhas brancas e amarelas da pavimentação e a grande placa verde ocasional me enviando para o leste. Estava com pressa agora. Não tinha certeza exatamente de para que eu estaria com pressa. Para sair disso, eu suponho, no pesar da tristeza, do sofrimento de amores perdidos e impossíveis. Isso significaria dizer sair desse corpo? Não conseguia pensar em nenhuma outra resposta. Eu ainda faria as minhas perguntas ao curandeiro, mas tinha a impressão de que a decisão estava tomada. Saltadora, molenga. Examinei as palavras em minha mente, tentando aceitá-las. Se pudesse encontrar um meio, eu manteria Melanie fora das mãos da buscadora. Seria muito difícil. Não seria impossível. Eu tentaria. Eu lhe prometi isso, mas ela não estava escutando. Ainda estava sonhando. Desista, pensei. Agora é tarde demais para desistir de ajudar. Tentei evitar o cânion vermelho na mente de Melanie, mas eu estava lá. Por mais que tentasse ficar olhando para os carros que zuniam ao meu lado, as naves que deslizavam rumo ao pouso, as poucas e belas nuvens à deriva nas alturas, eu não conseguia me desvencilhar completamente de seus sonhos. Memorizei o rosto de Jared de 1000 ângulos diferentes. Observei Jamie crescer de repente como um varapau, sempre pele e ossos. Meus braços ansiavam pelos dois. Não, a sensação era mais aguda que uma dor. Tinha corte de lâmina e era violenta, insuportável. Eu precisava escapar.
Dirigir quase às cegas ao longo da autoestrada estreita de 2 faixas. O deserto, se isso é possível, estava mais monótono e morto que antes. Mais maçante, mais sem cor. Eu chegaria a Tucson muito antes da hora do jantar. Jantar. Eu não havia comido hoje e meu estômago roncou quando percebi isso. A buscadora estaria esperando por mim. Meu estômago se contraiu então, a fome momentaneamente substituída pela náusea. Instintivamente, meu pé aliviou a pressão no acelerador. Verifiquei o mapa no banco do carona. Logo eu chegaria a uma pequena parada num lugar chamado Picacho Peak. Talvez parasse para comer alguma coisa. Adiasse ver a buscadora por uns poucos momentos preciosos. Esse nome desconhecido, Picacho Peak, houve uma reação estranha, reprimida da parte de Melanie. Não consegui entender direito. Ela havia estado aqui? Procurei uma recordação, uma vista, um odor que correspondesse, mas nada encontrei. Picacho Peak. Outra vez, houve uma pontada de interesse que Melanie reprimiu. O que essas palavras significavam para ela? Ela se refugiou em lembranças distantes, evitando-me. Isso me deixou curiosa. Acelerei um pouco, pensando se a vista do lugar não desencadearia alguma coisa. Um pico montanhoso solitário. Nada tão enorme para os padrões normais, mas se agitava acima dos morros baixos, toscos, mais perto de mim. Estava começando a ganhar forma no horizonte. Tinha um formato incomum, característico. Melanie o observou crescer enquanto viajávamos, fingindo indiferença. Por que ela fingia não se importar quando tão obviamente estava ligando? A força dela me incomodou quando tentei descobrir. Não consegui ver nenhum caminho para escapar do velho paredão cego. Parecia mais espesso que o comum, embora eu tivesse pensando que quase havia desaparecido. Tentei ignorá-la, sem querer pensar naquilo. Que ela estava ficando mais forte. Em vez disso, permaneci olhando para o pico, seguindo seu contorno contra o céu pálido e quente. Havia algo familiar naquilo, algo que eu estava certa de estar reconhecendo, mesmo tendo certeza de que nenhuma de nós estivera aqui antes. Quase como se estivesse tentando me distrair, Melanie mergulhou numa vívida memória de Jared, pegando-me de surpresa. Tremo em minha jaqueta, estreitando os olhos para enxergar o clarão baço do sol, que morre atrás das árvores espessas e eriçadas. Digo a mim mesma que não está tão frio quanto penso que está. Meu corpo apenas está se habituando. As mãos que repentinamente estão em meus ombros não me surpreendem, embora eu tenha medo desse lugar desconhecido e não tenha ouvido a aproximação silenciosa dele. O peso delas é familiar demais. É fácil se aproximar às escondidas de você. Mesmo agora, há um sorriso na voz dele. Eu vi que estava vindo antes de você dar o primeiro passo, digo sem me virar. Tenho olhos na nuca. Dedos cálidos acariciaram meu rosto nas têmporas, ao queixo, puxando o fogo de minha pele. Você parece uma dríade escondida aqui nas árvores, sussurra ele em meu ouvido. Uma delas, tão bela, que há de ser imaginária. Devíamos plantar mais árvores em volta da cabana. Ele ri maliciosamente, e o ruído faz meus olhos se fecharem e meus lábios se abrirem num largo sorriso. Não precisa, diz ele. Você sempre vai parecer assim. Diz o último homem na Terra, a última mulher na Terra na véspera de sua separação. Meu sorriso murcha enquanto falo. Hoje, sorrisos não podem durar. Ele suspira. Seu hálito em minha face é frio comparado ao abrasador do deserto. Jamie não deve gostar dessa insinuação. Jamie ainda é um garoto. Por favor, cuide da segurança dele. Eu faço um negócio com você, propõe Jared. Você cuida da sua segurança e eu faço o melhor que puder. Senão, nada feito. Apenas uma brincadeira, mas não consigo levar numa boa. Uma vez que estejamos separados, não há garantias. Não importa o que aconteça, insisto. Nada vai acontecer, não se preocupe. Essas palavras quase não têm sentido.
Um desperdício de esforço, mas vale a pena ouvir a voz dele, não importa a mensagem. Certo. Ele me vira para encará-lo e repousa a cabeça em seu peito. Não sei com o que comparar o aroma dele. É próprio, tão único quanto o cheiro de junípero na chuva do deserto. Você e eu não vamos nos perder um do outro, promete ele. Sempre vou encontrar você novamente. Sendo Jared, ele não pode ser completamente sério por mais de uma ou duas batidas de coração. Não importa o quanto se esconda, sou incomparável no esconde-esconde. Você conta até 10 para mim? Sem olhar. Está combinado, então, murmuro, tentando esconder o fato de que minha garganta está travada pelas lágrimas. Não tenha medo, você vai ficar bem. Você é forte, é rápida e é esperta. Ele está tentando se convencer também. Por que eu estou deixando? É tão improvável que Sharon ainda seja humana. Mas quando vi o rosto dela no noticiário, tive tanta certeza. Era apenas uma incursão normal, uma em milhares, como sempre quando nos sentíamos suficientemente isolados, suficientemente seguros. A televisão ficava ligada enquanto esvaziávamos a despensa e a geladeira, só para ver a previsão do tempo. Não havia muito interesse nas matérias mortalmente tediosas. Está tudo certo, que passavam por notícias entre os parasitas. Foram os cabelos que me chamaram a atenção. Um brilho intenso, um ruivo quase vermelho claro, que eu só tinha visto numa pessoa. Eu ainda posso ver a expressão no rosto dela ao olhar para a câmera com o canto dos olhos. A expressão dizia: estou tentando parecer invisível, não me veja. Ela não andava devagar o bastante, esforçando-se demais para manter um ritmo casual, tentando desesperadamente se misturar. Nenhum usurpador de corpos sentiria essa necessidade. O que Sharon estava fazendo zanzando humana numa cidade grande como Chicago? Haverá outros? Na verdade, tentar encontrá-la não parece sequer uma escolha. Se há uma chance de haver mais humanos lá fora, temos de localizá-los. Eu tenho de ir sozinha. Sharon vai fugir de qualquer um, exceto de mim. Bem, ela vai fugir de mim também, mas talvez pare tempo suficiente para eu explicar. Tenho certeza de que sei onde fica o esconderijo dela. E você? Pergunto numa voz densa. Não tenho certeza se posso suportar fisicamente essa despedida espectral. Você vai ficar a salvo? Nem o paraíso, nem o inferno podem me separar de você, Melanie. Sem me dar uma chance de tomar fôlego ou enxugar minhas últimas lágrimas, ela joga mais coisa em cima de mim. Jamie se enrola sob o meu braço. Já não se encaixa mais como antes. Precisou se dobrar sobre si, os ombros compridos e magros, espetados em ângulos agudos. Seus braços estão começando a ficar firmes e resistentes, mas nesse momento ele é uma criança, tremendo, quase escondida. Jared está colocando as coisas no carro. Jamie não mostraria seu medo se Jared estivesse aqui. Jamie quer ser corajoso, quer ser como Jared. Estou com medo, murmura ele. Beijo seus cabelos escuros como a noite. Mesmo aqui, entre as árvores resinosas, penetrantes, eles têm cheiro de terra e de chão. Parece que ele é parte de mim, que nos separar vai rasgar a pele onde estamos ligados. Você vai ficar bem com Jared. Eu tinha de soar valente, estivesse me sentindo assim ou não. Eu sei. Estou com medo é por você. Estou com medo de que não volte, como o papai. Hesito. Quando o papai não voltou, embora seu corpo tenha finalmente voltado, tentando trazer os buscadores até nós, foi o maior terror e o maior medo e a maior dor que já senti. E se eu fizer o mesmo com Jamie? Eu vou voltar, sempre volto. Estou com medo, repete ele. Tem de ser forte. Prometo que tudo vai dar certo. Vou tentar, eu prometo. Você sabe que eu não quebraria uma promessa, Jamie. Não uma promessa a você. O tremor dele diminuiu. Ele acredita em mim, confia em mim.
E mais. Posso ouvi-los no andar de baixo. Eles vão me encontrar em minutos ou segundos. Rabisco as palavras num pedaço sujo de jornal. São quase ilegíveis, mas se eles as encontrarem, se ele a encontrar, vai entender. Não rápido bastante. Te amo, Jamie. Não vá para casa. Não só parti o coração deles, como também roubei seu refúgio. Imagino nossa pequena casa no cânion abandonada, como agora tem de ser para sempre. Ou, se não abandonada, uma tumba. Vejo meu corpo levando os buscadores até lá, meu próprio rosto sorrindo ao apanhá-los lá. Chega, digo em voz alta, esquivando-me da chicoteada de dor. Chega! Você já deixou claro. Eu não posso viver sem eles agora. Está satisfeita? Pois isso não me deixa muitas alternativas, não é? Só uma: me livrar de você. Você quer a buscadora dentro de você? Ui! Rechacei o pensamento como se fosse eu a pessoa que a abrigaria. Há mais uma escolha, pensou Melanie suavemente. É mesmo? Disse com intenso sarcasmo. Mostre-me. Olhe e veja. Eu ainda fitava o pico montanhoso. Dominava a paisagem. Uma rocha subitamente projetada, cercada por terra plana, coberta de vegetação rasteira. O interesse de Melanie atraiu meus olhos para o contorno, investigando o cume incomum de 2 dentes. Uma curva lenta, difícil, depois uma virada fechada para o norte. Outra curva fechada, voltando na direção oposta, guinando de novo para o norte, a uma distância maior, e então o declive abrupto para o sul, o qual se nivelava de novo numa curva aberta. Não norte-sul, como sempre havia visto nas linhas, nos fragmentos de memória dela. Era para cima e para baixo. O perfil de um pico montanhoso. As linhas que levavam a Jared e Jamie. Esta era a primeira linha, o ponto de partida. Eu podia encontrá-los. Nós podíamos encontrá-los, corrigiu-me ela. Você não conhece todas as indicações. É como a cabana. Eu nunca lhe entreguei tudo. Eu não compreendo. Para onde isso leva? Como uma montanha pode nos guiar? Minha pulsação fica mais rápida quando eu penso. Jared estava perto. Jamie, ao meu alcance. Ela me mostrou a resposta. São apenas linhas. O tio Jeb é só um velho lunático, um excêntrico como o resto da família de meus pais. Tento arrancar o livro das mãos de Jared, mas ele mal parece notar meu esforço. Excêntrico como a mãe de Shannon? Contesta ele, ainda estudando as marcas escuras a lápis que desfiguram a contracapa de um velho álbum de fotografias. É a única coisa que não perdi em toda a correria. Até o grafite maluco que o tio Jeb fez naquele dia, durante sua última visita, tem valor sentimental agora. É isso aí. Se Sharon ainda era a doida da tia Meg, podia dar uma surra no louco mais louco dos loucos irmãos Strider. Meu pai ia só usar tinha pela hora dos Striders. Ele não tinha um bunker secreto no parecido. O restante deles, a irmã, tia Meg, tio Jeb e tio Guy, estavam entre os mais devotados teóricos da conspiração. Tio Guy havia morrido antes de os outros desaparecerem durante a invasão, num acidente de carro tão trivial que mesmo Meg e Jeb tiveram de lutar um tanto para conseguir tecer alguma intriga em torno do tal desastre. Meu pai sempre se referiu a eles carinhosamente como os loucos. Acho que está na hora de visitarmos os loucos, anunciava papai, e então mamãe suspirava profundamente, motivo pelo qual esses anúncios aconteciam tão raramente. Numa dessas raras visitas a Chicago, Sharon me levou às escondidas ao refúgio de sua mãe. Fomos surpreendidas. A mulher tinha pequenas armadilhas por toda parte. Sharon foi severamente repreendida. E, embora eu jurasse segredo, fiquei com a impressão de que tia Maggie iria construir outro abrigo.
Mas lembro onde fica o primeiro. E imagino que Sharon está lá agora, vivendo uma vida de Anne Frank, bem no meio de uma cidade inimiga. Temos que encontrá-la e trazê-la para casa. Jared interrompe minhas remanescências. Os excêntricos são exatamente o tipo de gente que terá sobrevivido. Pessoas que viram o grande irmão quando ele ainda não estava presente. Pessoas que suspeitaram do resto da humanidade antes desse tornar-se perigoso. Pessoas com esconderijos prontos. Jared dá um sorriso largo, ainda estudando as linhas. E então a voz dele é mais intensa. Gente como meu pai. Se ele e meus irmãos tivessem se escondido em vez de lutar, bem, eles ainda estariam aqui. Meu tom é mais suave, ouvindo a dor no dele. Certo, concordo com a teoria, mas essas linhas não significam nada. Diga-me outra vez o que ele disse quando as desenhou. Suspiro. Eles estavam discutindo. Tio Jeb e meu pai. Tio Jeb estava tentando convencer meu pai de que alguma coisa estava errada, dizendo-lhe que não confiasse em ninguém. Papai não deu a menor importância. Tio Jeb agarrou o álbum de fotografias na ponta da mesa e começou, quase a talhar as linhas na contracapa com o lápis. Papai ficou furioso, disse que minha mãe ficaria zangada. Tio Jeb falou. A mãe de Linda convidou todos vocês para uma visita, não foi? Que estranho, assim do nada, não acha? Ficou um pouco desconcertada quando só Linda apareceu. Vou lhe dizer a verdade, Trev. Não acho que Linda vá se interessar tanto pelas coisas quando voltar. Oh, ela pode agir como se estivesse interessada, mas vai dar para ver a diferença. Não faz sentido na ocasião, mas o que ele disse realmente perturbou meu pai. Ele expulsou o tio Jeb de casa. No começo, o tio não foi embora. Ficou dizendo que era melhor a gente não esperar até ser tarde demais. Ele agarrou meu ombro e me puxou bem para perto dele. Não deixe eles pegarem você, minha querida, murmurou ele. Siga as linhas. Comece no ponto de partida e siga as linhas. Tio Jeb vai guardar um lugar seguro para você. Foi então que papai o empurrou porta fora. Jared acorda, distraído ainda estudando. O começo. O começo. Isso tem que significar alguma coisa. Será? São apenas rabiscos, Jared. Não é como um mapa. Elas não se ligam. Mas há alguma coisa nessa primeira. Algo familiar. Eu poderia jurar que já vi antes em algum lugar. Suspiro. Talvez ele tenha dito à tia Meg. Vai ver, ela tem indicações melhores. Pode se continua a olhar fixamente para os rabiscos do tio Jeb. Ela me faz voltar no tempo, para uma recordação muito, muito mais antiga. Uma lembrança que lhe escapara por muito tempo. Fiquei surpresa ao compreender que ela só pusera essas recordações juntas, a velha e a nova, recentemente, depois que eu estava aqui. Por isso as linhas tinham passado pelo cuidadoso controle dela, apesar do fato de serem um de seus mais preciosos segredos, por causa da urgência de sua descoberta. Nessa memória vaga, primavera, Melanie estava sentada no colo de pai, com o mesmo álbum. Não tão estragado quanto agora, aberto nas mãos. Suas mãos eram minúsculas, os dedos curtos. Foi muito estranho lembrar de ser criança nesse corpo. Eles estavam na primeira página. Lembra onde é isso aqui? Pergunta papai, apontando para a velha fotografia cinza no alto da página. O papel parece mais delgado que o das outras fotos, como se viesse desgastando. Mais e mais, e ficando cada vez mais fino. Desde que algum trisavô atirou. É de onde nós, os Striders, viemos. Respondo, repetindo o que me ensinaram. Certo, é o velho rancho Strider. Você esteve lá uma vez, mas aposto que não se lembra. Acho que tinha 1 ano e meio de idade. Papai sorri. Foi terra dos Striders desde o comecinho. E então, a lembrança da própria foto. A fotografia para a qual ela havia olhado 1000 vezes, sem jamais tê-la visto. Era em preto e branco, desbotada para o cinza.
uma pequena casa rústica de madeira à distância, no outro lado de um campo no deserto. No primeiro plano, uma cerca de toras horizontais de madeira, umas poucas silhuetas equinas entre as cercas e a casa, e então, atrás de tudo, o perfil, abrupto, familiar. Havia palavras, uma legenda rabiscada a lápis na margem superior branca. Fazenda Strider, 1904. A sombra matinal de Picacho Peak, disse baixinho. Ele terá percebido também, mesmo que nunca tenha encontrado Sharon. Eu sei que Jared há de ter juntado as peças. Ele é mais esperto que eu e tem a foto. Provavelmente viu a resposta antes de ele. Poderia estar tão perto. O pensamento preencheu-a tão completamente de ansiedade que uma parede branca deslizou por completo na minha cabeça. Eu vi toda a jornada agora. Vi sua lenta e cuidadosa viagem com Jared e Jamie pela região. Sempre à noite, no discreto carro roubado deles. Levou semanas. Vi onde ela os havia deixado, numa reserva arborizada fora da cidade, tão diferente do deserto vazio ao qual eles estavam habituados. A floresta fria onde Jared e Jamie iriam se esconder e esperar tinha produzido uma impressão, em alguns aspectos, mais segura, pois os galhos eram densos e formavam uma cobertura, à diferença da folhagem delgada do deserto, que escondia pouco, mas também mais perigosa em seus cheiros e sons desconhecidos. Depois, a separação, uma lembrança tão dolorosa que nós assaltamos, vacilantes. Em seguida veio o prédio abandonado, onde ela havia se escondido, observado a casa do outro lado da rua, atrás de uma oportunidade. Lá, escondida entre as paredes, ou no porão secreto, ela torceu para encontrar Sharon. Eu não devia ter deixado você ver isso, pensou Melanie. O desalento de sua voz silenciosa traiu seu cansaço. O assalto das recordações, a persuasão e a coerção tinham-na cansado. Você vai dizer a eles onde encontrá-la. Você vai matá-la também. Sim, pensei em voz alta. Tenho de cumprir meu dever. Por quê? Murmurou ela, quase sonolenta. Que felicidade isso vai lhe dar. Eu não queria discutir com ela, então não disse nada. A montanha surgiu maior à nossa frente. Dentro de alguns instantes, estaríamos a seus pés. Pude ver uma pequena parada com uma loja de conveniência e uma lanchonete confinada de um dos lados por um espaço plano de concreto. Um lugar para trailers. Só havia uns poucos instalados agora. O calor do verão que chegava tornando as coisas desconfortáveis. E agora? Cismei. Parar para um almoço tardio ou para um jantar adiantado? Encher meu tanque de gasolina e continuar até Tucson a fim de revelar minhas novas descobertas à buscadora? O pensamento foi tão repugnante que minha mandíbula travou contra o espasmo súbito de meu estômago vazio. Meti o pé no freio por reflexo, cantando pneu até parar no meio da pista. Tive sorte. Não havia nenhum carro para bater na minha traseira. Tampouco havia motoristas para parar e oferecer ajuda e preocupação. Por ora, a autoestrada estava vazia. O sol batia no asfalto, fazendo-o tremeluzir e desaparecer em alguns lugares. Eu não deveria ter experimentado como uma traição a ideia de continuar meu rumo certo e apropriado. Minha primeira língua, a verdadeira linguagem da alma, que só era falada em nosso planeta de origem, não tinha nenhuma palavra para traição, ou traidor, ou mesmo para lealdade, pois sem a existência de um oposto, o conceito não tinha significado. E, contudo, eu sentia um verdadeiro poço de culpa à simples ideia da buscadora. Seria errado contar-lhe o que eu sabia? Errado como? Eu me opus cruelmente a meu próprio pensamento. Se parasse aqui e desse ouvidos às sedutoras sugestões de minha hospedeira, eu seria mesmo uma traidora. Isso era impossível. Eu era uma alma. No entanto, eu sabia o que queria.
mais forte e intensamente do que qualquer outra coisa que eu já houvesse desejado em todas as 8 vidas que tinha vivido. A imagem do rosto de Jared dançou através de minhas pálpebras quando pisquei por causa do sol. Não as memórias de Melanie dessa vez, mas a minha memória das dela. Ela não me impôs nada agora. Eu mal podia senti-la em minha mente enquanto ela esperava. E imaginei-a segurando a respiração, como se isso fosse possível. Eu tomara minha decisão. Eu não podia me separar do que esse corpo queria. Era eu, mais do que eu jamais pretendera ser. Eu queria ou o corpo queria? Interessava mesmo essa distinção agora? Em meu espelho retrovisor, o brilho do sol refletiu num carro distante e pegou meu olho. Movi o pé para o acelerador, partindo lentamente na direção da lojinha à sombra do pico. Na verdade, só havia uma coisa a fazer.